Gabaritar a petição na segunda fase da OAB é o melhor caminho para garantir a sua aprovação. Neste vídeo eu vou te passar o passo a passo de como responder corretamente a peça prática profissional em direito penal na prova da OAB. O segredo é ser metódico. Você precisa seguir à risca o macete de 4 passos que eu vou te passar agora para que você não esqueça nada de essencial no dia da sua prova. Então não pule nenhuma parte desse macete, ok? Primeiro, você vai sistematizar os dados em relação ao seu cliente. Ele é réu ou ele é vítima? Se for réu, você vai fazer uma peça de defesa. Se for vítima, você provavelmente vai fazer uma queixa-crime. Você vai tentar verificar se no seu caso fala alguma coisa sobre a idade do seu cliente, porque isso pode interferir, por exemplo, no cálculo do prazo prescricional, ou se ele pode ter alguma situação de uma atenuante no que diz respeito ao cálculo da pena. Verifique também se tem alguma peculiaridade em relação ao seu cliente, como por exemplo uma relação de parentesco com a vítima, alguma coisa nesse sentido, porque isso pode ser uma majorante, alguma coisa, uma minorante, enfim. Lembre de verificar a situação prisional do seu cliente, se ele está preso, talvez seja o caso de contestar a legalidade ou não dessa prisão e pedir o relaxamento, bem como a alvará de soltura desse seu cliente. Da mesma forma como no caso do cliente, você vai verificar se tem informação em relação à vítima sobre a sua idade ou sobre alguma peculiaridade, como relação de parentesco ou algo do gênero. Na sequência, você vai verificar qual que é o crime em questão, se houve uma tipificação, se tem um artigo de lei imputando algum crime majorante, agravante. Anote todos esses artigos, né, no seu raio-x aqui dos dados objetivos. Anote qual que é a pena mínima e máxima em abstrato e, caso já haja uma pena concreta, também verifique qual que é a pena concreta. Então, se o juiz eventualmente já sentenciou e já tem uma pena aplicada na sentença. Caso contrário, você vai trabalhar só com a pena em abstrato. Por que isso é relevante? Porque em relação à pena máxima, em abstrato, você pode ter situações como crimes de menor potencial ofensivo, que tem pena máxima até 2 anos, em que você tem uma série de benefícios lá na Lei 9.099, como, por exemplo, a transação penal, eventualmente a suspensão condicional do processo se a pena mínima não ultrapassar 1 ano. Então, sempre é importante dar uma olhada sobre qual que é a pena mínima e máxima do crime, tanto no que diz respeito à competência, quanto em relação à definição de procedimento, assim como o eventual prazo prescricional e assim por diante. Na sequência, você vai tentar identificar qual que é o procedimento aplicável ao caso concreto. Então, por exemplo, se não tem nenhum rito especial, como lei de drogas, alguma coisa relativa a crime praticado por funcionário público, você vai cair no rito comum, ordinário, sumário ou sumaríssimo, né? Lembrando que sumaríssimo com pena máxima até 2 anos, sumário para crimes que têm pena máxima entre 2 e 4, ou seja, pena acima de 2 ou abaixo de 4, e para os demais casos cabe rito comum ordinário, pena igual a 4 ou mais. E sempre lembrem que se havia um crime doloso contra a vida, aí era rito do tribunal do júri, você não olha para a pena prevista no tipo penal. Próximo tópico que você precisa sistematizar é sobre a natureza da ação penal do crime em questão. Porque se for a regra da ação penal de iniciativa pública incondicionada, tudo bem. Mas vai que o seu caso é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Nesses casos, você precisa verificar se houve representação no prazo decadencial de 6 meses, contado da data do conhecimento da autoria do fato. Em não havendo essa representação, opera-se a decadência, e isto é uma preliminar que você deve colocar lá na sua defesa em relação ao cliente. Por outro lado, se a ação penal no caso concreto é de iniciativa privada, você já sabe que possivelmente o caso em questão vai ser de uma queixa-crime. E na queixa-crime é fundamental que você lembre que no preâmbulo da petição você tem que indicar a necessidade de uma procuração com poderes especiais e lá embaixo, nos pedidos, nunca e jamais esqueça de pedir a condenação do suposto autor do fato. O último dado objetivo que você precisa sistematizar nesse primeiro raio-x são todas as datas possíveis e imagináveis que foram citados no seu problema. Faça realmente uma linha do tempo. Data do fato, data de eventual denúncia, data de oitiva das pessoas, se foi na delegacia, se foi perante o juiz, qual que foi a data que houve a informação de algum ato em relação ao Ministério Público, em relação à defesa. Anote e faça uma linha do tempo para que depois você possa
sistematizar as questões, ver se tem uma questão de lei penal no tempo em conflito, para você saber os prazos, como contar, para identificar o momento processual correto e assim por diante. Assim que você finalizou essa primeira etapa do nosso macete, que é identificar todos os dados objetivos, nós vamos começar a aprofundar a análise no segundo passo, que é de fato a análise do caso penal. E aí a primeira coisa que a gente vai tentar identificar é qual é o momento processual do meu caso penal. Ou seja, é antes do recebimento da denúncia? Ou será que eu já estou em momento pós-denúncia, mas antes da manifestação do juiz na sentença penal? Ou será que eu estou no momento após a sentença, mas antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória? E por fim, será que o meu caso já não teve trânsito em julgado da sentença penal? Identificar esse momento processual vai ser a chave para você identificar qual que é a peça prática profissional que você deve escolher para fazer aqui valer os direitos do seu cliente. Acho muito improvável que no seu exame de ordem caia alguma petição que seja antes do recebimento da denúncia, porque aí basicamente a gente discute prisões processuais. E com a audiência de custódia, essas discussões hoje são todas orais. Muito dificilmente vai cair um relaxamento de uma prisão em flagrante ilegal para você ou um pedido de concessão de liberdade provisória diante de um flagrante. Ok? Mas pode ser que seu caso seja de um procedimento especial, por exemplo, alguma questão relativa a uma defesa prévia, e aí é importante que você saiba que existem alguns procedimentos especiais que existe uma defesa prévia antes do efetivo recebimento da denúncia pelo juiz, após o oferecimento da denúncia. Se o seu momento processual for após o recebimento da denúncia, mas antes da sentença, você basicamente vai estar ou diante de uma resposta à acusação ou diante de memoriais de alegações finais, a depender da instrução já ter sido finalizada ou não. Se já houve uma sentença penal condenatória, mas que ainda não transitou em julgado, você vai saber que muito provavelmente você vai estar diante de uma apelação ou de um recurso em sentido estrito. Eventualmente embargos declaratórios, mas acho muito improvável porque é uma petição que não demonstra muito conhecimento, né? A discussão pode ser mais superficial, então mais provável que você esteja diante de um caso de apelação ou recurso em sentido estrito. Lembrando que o recurso em sentido estrito tem as hipóteses elencadas na Lei Processual Penal de forma taxativa, ou seja, você vai ler todo o artigo lá que trata do rese, vai verificar se o seu caso está lá, e se ele lá não estiver, não cabe rese, possivelmente seja uma apelação. Se ainda não houve trânsito em julgado, também outra situação que pode ocorrer eventualmente é uma hipótese de embargos de nulidade ou embargos infringentes se a decisão, por exemplo, não foi unânime no tribunal, né? Por fim, se você estiver no momento processual pós-sentença penal condenatória transitada em julgado, provavelmente você esteja diante de uma situação de execução penal que vai se discutir via agravo em execução ou, eventualmente, uma situação de uma revisão criminal quando você está diante das hipóteses excepcionais de rediscussão de um caso que, na verdade, já foi, enfim, acobertado pela coisa julgada. Finalizado esse momento de identificação do momento processual e da peça correta, no seu raio-x, que aí, lembre, você ainda não fez nada por extenso, você só está anotando os tópicos. Você vai anotar o nome da peça e já vai colocar do lado o artigo, né, do fundamento legal para que você não esqueça depois de colocar no preâmbulo da sua petição. Na sequência, você vai verificar quem é o juiz competente para o caso penal. Via de regra, o juiz já vem indicado no seu enunciado e aí você vai somente verificar se realmente ele é ou não competente para julgar aquele caso, né? Porque se for incompetente, você já tem que aí verificar essa questão via tese de defesa. Lembre que às vezes o enunciado não te traz de forma explícita quem é o juiz competente. Então, se você está diante de um crime de menor potencial ofensivo e você sabe disso porque lá no começo do nosso dado objetivo você colocou que o crime não tinha pena máxima acima de 2 anos, então no endereçamento você vai colocar o juizado especial criminal. Por outro lado, se você no seu dado objetivo lá no início colocou que era um crime doloso contra a vida, né? Homicídio doloso, infanticídio, aborto, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, você vai saber que o juiz competente é da vara do tribunal do júri. O próximo momento-chave dessa nossa análise do caso penal é encontrar os pontos discutíveis e os pontos indiscutíveis do nosso caso penal.
Tem dado que está no enunciado que a gente não vai discutir. Se o enunciado diz que ele sabia ou que ele não sabia, que ele não tinha conhecimento da ilicitude, que ele não tinha conhecimento da procedência ilícita, a gente não vai discutir com esse tipo de informação. A gente vai tomar esses pontos como indiscutíveis, como verdadeiros. Agora, pode ser e provavelmente vai ter mais de um ponto discutível. E aí sim vão surgir as teses de defesa no nosso caso penal. Agora que a gente passou da primeira fase em que a gente elencou os dados objetivos, a segunda fase em que a gente já fez aí a análise do nosso caso penal, que a gente já fez aí o nosso raio-x, nós vamos chegar para o terceiro passo, que é fazer um sumário da nossa petição. E quando eu digo sumário, é sumário, não é para fazer o rascunho da petição por extenso, porque não vai dar tempo para passar limpo na sua prova. O maior desafio na OAB segunda fase penal é organização de tempo, ou seja, é uma corrida contra o relógio. Neste momento, vai anotar os tópicos e você vai colocar palavras-chave do lado para que então você na última etapa faça a redação final no caderno de prova, já a caneta, a redação definitiva. Mas para que você possa fazer isso, você tem que ter um sumário impecável. Então, invista um bom tempo para fazer esse sumário para que você não esqueça nada. E esse sumário vai ter os seguintes tópicos. Acompanhe aqui comigo. Endereçamento, daí você anota aí exatamente como você vai colocar no cabeçalho da sua petição. Preâmbulo, aqui você vai anotar nome da petição, fundamento legal, enfim, coisas que você precisa aí anotar, a ordem certa da qualificação jurídica e assim por diante. Lembre de ser estratégico. Se você não está numa inicial, você pode colocar que o sujeito já está devidamente qualificado nos autos. E aí você não corre o risco de errar alguma coisa na qualificação. Bem, colocamos endereçamento, colocamos preâmbulo, vamos colocar os tópicos em relação aos fatos, direito, pedidos, local e data e OAB. Lembre que aqui nos fatos só vai pontuar eventuais datas, questões relevantes, mas a gente não vai escrever um texto discursivo, ok? No direito, você vai colocar a ordem lá, preliminar 1, preliminar 2, preliminar 3, tese 1, tese 2, tese 3. Lembrando que a gente sempre vai começar pelas teses preliminares, que antecedem a análise do mérito, como, por exemplo, nulidades, questão de decadência, né? Enfim, alguma situação como essa. Depois a gente vai analisar as teses de mérito e a gente vai sempre indo de cima para baixo, lembre, começando pela tipicidade, dolo, depois anjuridicidade e por último culpabilidade. Você vai sempre de cima para baixo verificar a existência ou não de uma tese de mérito que favoreça o seu cliente. Fundamental nos pedidos retomar o número dos artigos de todos os fundamentos legais acima colocados, porque muitas vezes eu vejo o aluno colocar depois na fundamentação tudo certinho, mas esquece de fazer referência novamente nos pedidos aos artigos de lei que foram citados lá no corpo da petição, na fundamentação jurídica. Por fim, aqui na parte da data, é importantíssimo que você date a petição no dia que a banca pediu. Geralmente, eles pedem para você datar no último dia do prazo, então é importante que você saiba como contar prazo processual penal aqui na hora de datar a sua peça. Vou deixar no link da descrição alguns vídeos que podem te ajudar aqui na revisão sobre o que é o conceito de crime, como contar prazo no processo penal e assim por diante, ok? E nesse momento já deixa o like aqui para prof, para você não esquecer no final do vídeo. Finalizando agora com o quarto ponto do nosso passo a passo de como responder corretamente o seu caso penal na petição, chegou o momento de como responder tudo isso no caderno de provas de forma definitiva. E aqui deixa o sumário que você acabou de fazer do lado e siga ele tópico por tópico. Deixa ele do lado para você não esquecer nada, porque geralmente a gente fica nervoso e esquece alguma coisinha, algum artigo, algum inciso, o nome do código, pelo amor de Deus, não esqueça, porque senão eles não pontuam, né? Se você só faz referência ao artigo, mas não citou se era o CPP ou CP, não pontua. Responda de forma clara e objetiva. Não perca muito tempo nos fatos. Os fatos não pontuam muito, apenas para dizer que você realmente citou lá os fatos. Então, não vá fazer quilômetros de texto sobre os fatos. Faz lá aquilo que é a síntese básica do mínimo necessário que você precisa colocar para retomar depois no direito. E na hora de redigir as suas teses jurídicas, lembre de ter uma argumentação jurídica coerente. Trabalhe com o silogismo lógico, que trabalha com premissa maior, premissa menor
e síntese. Se você não lembrar como faz uma argumentação jurídica lógica, verifique o vídeo que eu tenho aqui no meu canal sobre como responder as questões discursivas da segunda fase da OAB, que lá passo toda uma questão de como você se organiza para fazer a prova e como você redige, né, essa argumentação lógica com essa ideia do silogismo.